Maravilha, meu amigo e minha amiga, mais uma vez estamos juntos aqui, estudando direito eleitoral, coisa boa. Bom, professor, pelo que eu estava estudando aqui nas suas aulas, estava estudando também no material e nas questões, eu noto que são detalhezinhos que fazem toda a diferença desse concurso, não é mesmo? Tanto para técnico quanto para analista, a diferença é muito pouca entre um e outro. Essa é a impressão que eu tenho mesmo. É isso mesmo, professor? É sim. Perguntinha que eu recebi também, muito aluno não sabe a diferença, né, de concurso. Muito aluno está começando agora, obviamente, né, nessa área de concurso e não sabe aí como é aplicado. Você sabe que existem dois tipos de provas. A prova de múltipla escolha, A, B, C, D, E, e você tem que optar por aquela que seja, obviamente, a mais correta, é óbvio, porque tem, obviamente, questões como essa, que uma está certa, mas a outra está mais correta. Isso é um. E nós temos, isso normalmente é a FCC, a Fundação Carlos Chagas, a VUNESP, costuma trabalhar muito assim. VUNESP e CESP, né? VUNESP é mais texto de lei. A CESP que é de duas maneiras, ou melhor, no caso aqui a VUNESP, texto de lei. E no caso aqui a FCC, Fundação Carlos Chagas, ela trabalha das duas maneiras, do texto de lei e interpretação, dependendo do concurso. Já a CESP-UNB, o foco dela é para você colocar a alternativa certa ou errada, não é? E uma alternativa que você errar, por exemplo, numa questão, você anula uma que você acertou. Então tem lá 100 questões. Por exemplo, errei 20. Essas que você errou 20, vai anular 20 que você acertou. Então, nessas questões certo ou errado, eu só coloco no gabarito se eu tiver certeza. Porque se eu não tiver certeza, eu pulo. E só faço realmente aquelas que eu tenha certeza. Então, depende da banca, é estilo de prova. Então, isso vai depender muito de quando sair o nosso edital aqui, qual será, obviamente, a banca e também qual será a visão aí que eles vão ter para as questões. Mas isso eu vou informando vocês aqui, mesmo que já tenha passado o time aqui da aula, mas eu vou informar vocês no grupo do WhatsApp, por isso que é importante que você esteja no grupo para eu ir orientando vocês também, tá? Muito bem, essa aula aqui é a resolução 21538, tá? É a resolução 21538, continuação dela ainda, especificamente sobre certidão, tá? Especificamente sobre certidão. A resolução do TSE 22783 determina o quê? De 2008, determina o quê? Que a Justiça Eleitoral, ela não emite certidão positiva com efeitos negativos, para fins de comprovação de quitação eleitoral, pois o débito oriundo de aplicação de multa eleitoral não possui natureza tributária, inexistindo assim analogia com os artigos 205, 6 do CTN. Certidão positiva com efeitos negativos. A Justiça Eleitoral não emite esse tipo de coisa, pois a multa eleitoral, aqui a observação é muito importante, ela não tem natureza de ordem tributária, ok? Porque existem, obviamente, situações muito específicas acerca da situação. Importante que você anote que a multa eleitoral, a natureza é de indenização, ela não é de natureza tributária, é de natureza indenizatória. Então, anota aí, a natureza ela sempre será indenizatória no que tange ao nobre pedido de multa por parte do legislador. Agora, o importante é saber que a Justiça Eleitoral emite certidão, mas ela não emite certidão positiva com efeitos negativos. Isso não há o que se falar. Bom, a partir desse momento, ok? Nós vamos começar a abordar a lei de inexigibilidade. Lei de inexigibilidade é a lei complementar 64 de maio de 90. Tá? Então vamos trabalhar sobre isso agora. Primeiro, o que é essa lei de inelegibilidade? É a chamada lei de ficha limpa. A lei de inexigibilidade vai assegurar aquela situação em que a parte não poderá ser considerada
não pode participar de um pleito eleitoral. Diante disso, a lei de inelegibilidade ela não deixa dúvidas. Ela vai dar as condições necessárias para que, obviamente, como candidato, só possam participar pessoas que não tenham tantas situações gravosas e débitos com a justiça. Então, como que eu devo anotar isso? Vamos lá? Como é que você deve anotar essa situação que é importante para você? Vamos lá? Vem comigo. Primeira situação que você deve anotar aí. Vamos lá? Primeira situação que você deve anotar por aí. Vamos lá. Por favor, vamos lá. A lei de inelegibilidade, ela busca informar as regras básicas para que o candidato possa se eleger. Para que o candidato ele possa se eleger. Diante desta situação, ok? Diante desta situação clássica ou clara, não respeitados os requisitos legais, o candidato não poderá ser escolhido, o candidato não poderá ser, participar de um pleito eleitoral, Ótimo. Importante que você saiba que é o seguinte: o prazo para inelegibilidade inicia-se na data da eleição do ano da condenação e expira no dia de igual número de início do 8º ano subsequente. Então essa é uma dica muito importante. A pessoa é inelegível. Ela é contada os 8 anos a partir de que data? Da data da eleição do ano da condenação. E expira no 8º ano subsequente. Então, conta-se, por exemplo, estamos no mês de julho. A eleição é no mês de outubro. A pessoa, ela foi o quê? Colocada como inelegível, na Lei Complementar 64, em julho de 2016. Contam-se 8 anos a partir de agora. Então, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, até a data da eleição daqui 2024. Tá ok? Data de eleição de 2024. Interessante. Então, até outubro de 2024. Então, pode ser 8 anos e 2 meses, 8 anos e 3 meses, algo nesse sentido. Então, a dica é essa. Vamos lá, contagem do prazo. É até o 8º ano subsequente da data de eleição. Da condenação. Porque eu já vi questões caírem nesse sentido para você, e caiu de que maneira? Da data de eleição do ano do pedido. Não, é do ano da condenação. Bom, em 2015, o TST proferiu um acórdão que dizia o seguinte: o prazo de inelegibilidade projeta-se por 8 anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, seja ela de direito ou de multa. Então, ela se projeta por 8 anos após o cumprimento da pena. Então, imaginemos que o presidente da República seja preso. Ele, obviamente, cumpriu a pena e contam-se ainda os 8 anos. Então, o que eu devo anotar? Vamos lá. Uma vez que o chefe do executivo, ou ainda qualquer membro do legislativo, chefe do executivo, ou qualquer membro do executivo, seja condenado
em pena privativa de liberdade, ou ainda restritiva de direito ou multa, os 8 anos serão contados. Os 8 anos serão contados. 8 anos serão contados do cumprimento da pena. Serão contados do cumprimento. Não é do início da pena, hein? É do cumprimento da pena. Claríssimo isso? Oba, legal. Acorda aí, vamos lá. Quer ter muita coisa para dizer. Próximo tema. Ainda dentro da lei de inelegibilidade. Acórdão do TST 2012, no recurso especial 12.922. Os crimes contra a administração e o patrimônio público abrangem os previstos da Lei de Licitação. Lei de Licitação, Lei 8666. Então, o que significa isso? É considerado contra o crime de administração ou de patrimônio público aqueles que abrangem os que são previstos em lei de licitação. Em lei de licitação. Em lei de licitação. Por quê? Porque a licitação, ele aborda eventuais requisitos para que a administração pública possa escolher serviços ou produtos. Então, o que eu devo notar? Vamos lá. A licitação, via de regra, é obrigatória. A licitação, como via de regra, ela é obrigatória. Com o intuito principal, ela é obrigatória e tem o intuito principal que a administração pública detém, de escolher serviços ou produtos. Salvo raras exceções, ok? Salvo raras exceções que a licitação, ela será o quê? Excluída, dispensada. Mas, via de regra, assim, se porventura houve algum crime que envolveu, obviamente, a administração, estamos diante de uma situação categórica de envolvimento e uma situação categórica de, vamos lá, de fraude à licitação. Bom, o acórdão do TSE de 2013, seu recurso especial 7679, determina o quê? A inelegibilidade decorrente da prática de crime contra a administração pública, consistente no desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicações. É óbvio que qualquer crime que envolver o desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações, como, por exemplo, uma TV ou uma rádio pirata. TV ou rádio pirata. Diante desta situação, é crime. Por quê? Porque somente brasileiro pode ser dono de televisão. Somente brasileiro pode ser detentor. Por quê? Para que não exista, obviamente, o convencimento do povo brasileiro por estrangeiros diante de sua cultura. Claro que isso é feito de forma muito sutil. Por que você imagina que os americanos gastam tanto dinheiro com o cinema, com seus filmes? Primeiro, porque eles são muito bem feitos e existe uma grande bilheteria pelo mundo. E eles recebem muitos valores por aquele filme. Mas também é uma forma que o americano tem de vender a sua cultura. E, por exemplo, vai vender calça jeans. Então todos os atores daquele filme usavam calças jeans. Aquele chapéu, aquela marca de cigarro, marca de bebida, vestidos, carros. Ou seja, é a forma que ele tem de vender a sua cultura, suas festas, seu jeito de falar. Porque o mundo fala inglês, não é?
porque é tão divulgado para que a gente faça um curso de inglês, mas eles podem divulgar de forma em canais que sejam de brasileiros. Não pode ter canais diferentes que não sejam de brasileiros. Havendo isso, é considerado crime e, consequentemente, isso tem eficácia também na lei de inelegibilidade. Mais 2 pontos que eu separei para você aqui é o seguinte. O acórdão do TSE de 2014, que fala do agravo regimental, aqui em recurso especial 16813, e também 2011, o recurso especial 42050, compete à Justiça Eleitoral a qualificação jurídica da irregularidade apontada pelo órgão competente no julgamento das contas e não a aferição da existência de vício. Em outras palavras, normalmente quem faz as contas do poder público é o TCU. Anota aí, Tribunal de Contas da União. É o órgão necessário que irá apurar as contas, é o órgão necessário que irá apurar as contas públicas, acerca de dinheiro governamental ou de dinheiro público e a forma da sua aplicação e de seu gasto. Em outras palavras, o TCU, Tribunal de Contas da União, é ele que aprova ou não as contas do administrador público. Muito bem. Já a Justiça Eleitoral, ela faz o quê? Ela aponta e qualifica qual irregularidade aquele administrador público cometeu. Qual crime específico ele cometeu? Ele não vai verificar a existência, que o juiz eleitoral, ele não verifica a existência de qualquer vício, de qualquer fraude nesta situação. No caso do juiz eleitoral, ele só vai apontar a tipificação criminosa. E, consequentemente, ele irá atacar, tá certo? Ele irá atacar apenas o crime em si. Boa essa questão de cair, hein? Porque a Justiça Eleitoral não certifica sequer o vício. Apenas o apontamento acerca do crime, irregularidade que foi realizado. O TSE, em 2012, no agravo regimental do recurso especial 10.807, determinou o quê? Que a ausência de disponibilização pública das contas da Câmara, sem a comprovação de dolo, má-fé ou prejuízo à administração pública, não configura ato doloso de improbidade administrativa. Aqui tem um detalhe. Se houver dolo, má-fé ou prejuízo, veja que o artigo ele foi taxativo, ele não falou e prejuízo. Tem que ser os 3. Se houver o que? A comprovação do dolo, da má-fé ou do prejuízo, a administração pública caracterizará como improbidade administrativa. Ou seja, anotemos esse ponto que é importante. Somente haverá a caracterização de improbidade administrativa a situação que existir a ocorrência do dolo. A intenção. É por isso que um ex-presidente da República, que não citarei o nome, mas para que você possa aí ter a consciência, muito recente, ele foi acusado de ter um triplex no Guarujá. Ele foi acusado de ter um sítio em Atibaia.
E ele falou que não sabia de nada, que nunca soube de nada, que não é dele, que aquela corrupção que existia, ele não sabia. Por que que esse ex-presidente dizia isso? Justamente para não incorrer. Porque se ele falar que sabe ou que sabia, consequentemente existiu dolo. E havendo dolo, haverá a improbidade. Com certeza ele pode ser preso por isso. Preso por isso. Mas grava sempre isso, anota isso. Para que tenha improbidade, necessariamente tem que existir o dolo. Ótimo. Mais 3 temas que eu separei para você aqui. O TST, em 2012, no agravo do recurso ordinário 83942, terminou o quê? Prestação de contas extemporâneas configura hipótese de crime de responsabilidade a ensejar o reconhecimento da inelegibilidade descrita nessa linha. Ou seja, prestação de contas fora do tempo é a mesma coisa que não apresentada. Então, como que eu devo notar isso? Vamos lá. Prestação de contas fora do prazo é a mesma coisa que prestação de contas não apresentadas. É a mesma coisa que prestação de contas não apresentadas. Ótimo. Também terá a ocorrência da aplicação do crime. Também existirá a ocorrência da aplicação do crime de responsabilidade. Muito bem. Você sabe que todo candidato, anota isso, por favor. Todo candidato é obrigado a prestar as contas à Justiça Eleitoral por 3 momentos antes da eleição. No começo, no meio e no fim da eleição. Então, anotemos isso. O candidato é obrigado a prestar contas por 3 vezes. Começo, meio e fim da eleição. Começo, meio e fim da eleição. Isso é 1. Ponto número 2. O candidato eleito também deverá prestar suas contas conforme entendimento do TSE e prazo estipulado por ele. Entendimento do TSE e prazo estipulado por ele, pelo próprio TSE. Caso não apresentadas as contas, estaremos diante da improbidade administrativa. Estaremos diante da improbidade administrativa. Ótimo. Outra situação que eu separei para você aqui é justamente o quê? 2013, agravo regimental 32679, extrapolado o limite do artigo 29A, que é esse, por ser dado objetivo, cuja verificação é matemática, resta caracterizada a irregularidade insanável, que constitui ato doloso de improbidade administrativa, sendo inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ou seja, não há perdão para não apresentação das contas. Não há prazo. Não há como dilatar esse prazo. Não temos isso. E ainda temos a resolução 2013, 16.447, que determina o quê? A obtenção de tutelas antecipada para afastar os efeitos de decisões de rejeição de contas é suficiente para afastar a ineligibilidade dessa linha. Está correto isso? O que eu devo anotar? Que necessariamente a concessão de qualquer medida de urgência afastará a inelegibilidade, porque está sob júdice. Afastará a inexigibilidade. Afastará, porque está sob júdice. Muito bem. Eu tenho ainda muito que te falar, falarei, mas vou dizer na próxima aula, porque essa também nós já encerramos. Tá ok? Agradeço a tua atenção e continue estudando. Muito obrigado.